Pra mim tá bom, mas ele merece mais. Dá o teu melhor. Aleluia! Recebe, Senhor, a nossa adoração, os nossos aplausos é pra ti, Jesus. O Senhor é digno de honra, de glória. Aleluia. Amém, igreja? Uma coisa eu sei, Ele está neste lugar. Você pode dar um glória a Deus? Nós já podemos sentir a presença dEle aqui. Em meio aos louvores, igreja, o quanto Deus pode libertar e curar em meio aos louvores. Amém? Então não sei como você saiu da tua casa, mas uma coisa eu sei. Você já chegou aqui, você já está sentindo algo diferente. E eu quero profetizar que você vai sair daqui cheio do mais de Deus sobre a tua vida. Amém? Boa noite. Que a paz do Senhor esteja em cada coração. É uma alegria imensa eu estar aqui nessa noite. Primeiro, igreja, porque graças a Deus, mais um dia, o Senhor está dando a oportunidade de eu receber esse fôlego para pregar a palavra de Deus. Amém, igreja? Muitos, talvez, nesse domingo, já não pôde levantar de uma cama. Talvez, muitas famílias já receberam uma notícia horrível de um ente querido. Então, é um privilégio a gente estar aqui nessa noite, não é verdade, igreja? Você não está em cima de uma cama, mas você está aqui adorando e exaltando o nome do Senhor. E é por isso que Ele merece mais uma adoração com seus aplausos a Ele por gratidão daquilo que Ele tem feito, daquilo que Ele é sobre a nossa vida. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem está passando por lutas aqui? Quem está passando por lutas? Mas eu já quero declarar para você, não fuja das lutas que você está passando. Porque hoje, igreja, é muito mais fácil a gente fugir do que lutar. Então eu quero que você abra a palavra do Senhor, porque uma coisa eu sei, o Espírito Santo já está falando neste lugar. Amém, igreja? Lá em João, no capítulo 12, o Senhor tem algo maravilhoso para revelar nessa noite. Assim como Ele falou ao meu coração, Ele vai falar ao teu coração nessa noite. João, no capítulo 12, no versículo 27. Algo forte. Amém, igreja? E que nós vamos aprender da palavra do Senhor. Diz assim, igreja, ó. Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Amém? Eu quero que você coloque a mão sobre o teu coração. O Pai vai te glorificar nessa noite. Amém, igreja? Abra a tua boca agora e fala mais uma vez com Ele. Pai, toda honra, toda glória seja dada a Ti nessa noite. Meu Deus, eu estou aqui apenas para ser instrumento nas Suas mãos. Que eu venha diminuir, Senhor, e que a Tua glória venha crescer neste lugar. Meu Pai, eu sou pequena diante da Tua grandeza, Senhor. Pai, por mim eu nada posso fazer, eu nada posso falar. Mas eu creio que nessa noite é a Tua voz que vai ser falada no meio do Teu povo nessa noite. Por isso, Espírito Santo, Tu és já bem-vindo aqui. Não apenas para uma visita, mas sim para fazer morada em nós. Espírito Santo, vem de uma forma sobrenatural e começa a trabalhar em cada coração nessa noite. Pessoas que saiu daqui, que entrou aqui triste, venha sair daqui transbordando da tua alegria. Pessoas que entrou aqui talvez desanimado, venha sentir o teu toque nesse exato momento. Espírito Santo, vem agora e fala com cada um de nós em nome de Jesus. Amém, igreja? Igreja, quando se passa por lutas, é mais fácil a gente desistir. É mais fácil a gente parar no meio da caminhada. Eu já cheguei em momentos da minha vida que por passar por lutas grandes, lutas difíceis, eu não vou dar conta de sair dessa situação. Você há de concordar comigo que esse ano nós estamos vivendo um ano difícil. Nós estamos vivendo aí de 2 anos para cá algo difícil com essa pandemia. Aonde parou tudo, aonde igrejas foram fechadas, igreja.
E louvado seja Deus que essa daqui, apesar de ter sido fechado nos primeiros meses da pandemia, houve de novo uma abertura, mas teve outras que já não pôde mais, se abrir novamente, porque caiu arrecadação, talvez pastores não tiveram a força de se levantar novamente. Quantas lutas que o povo de Deus está enfrentando e vem enfrentando. Dias difíceis, dias de guerra, igreja. Guerra. Nós estamos vivendo um tempo de guerra. E é por isso que nessa noite o Senhor tocou no meu coração a respeito dessa palavra. Para a gente não parar em meio às lutas. Para a gente não fugir dessas lutas. Porque lutar não é fácil, igreja. Lutar não é um sentimento. Lutar não é uma emoção. Lutar, igreja, não é algo tão fácil, mas é algo difícil. E só luta quem tem coragem. Amém, igreja? Só vai para frente aqueles que crê realmente que Deus está com ele no meio da peleja. Há uma diferença, igreja, em covardia e coragem. A coragem, ela te dá poder e vida para você lutar. Você pode dar um glória a Deus? A covardia é o extremo do medo na nossa vida. Os covardes, eles têm medo de ir para cima. As pessoas que querem às vezes fazer algo, mas quando vem aquele espírito de covardia, vem o extremo medo dentro de si, dizendo: eu não vou conseguir. Como que eu vou lutar com o inimigo? Ele é maior do que eu. Quantos que pararam a sua jornada, o chamado, o caminhar com Deus? Quantos que pararam de lutar por uma causa, talvez na família, por achar assim: eu não sou capaz de realizar isso. Eu não consigo, eu tenho medo, e a dúvida entra no nosso coração. Porque o que o inimigo mais quer é lançar isso dentro de nós. Que nós não vamos conseguir vencer ele porque ele é maior. Mas isso é uma mentira do diabo, igreja. Porque maior do que essa luta, maior do que você, há um maior que se chama Jesus. E ele está aqui nessa noite. Olha como diz aqui Jesus no momento da crucificação, dizendo: agora a minha alma está perturbada. E é sobre isso que eu quero relatar nessa noite. Que o sentimento, as emoções, igreja, faz com que a nossa alma fique perturbada. Quantas vezes em alguma situação dentro da tua casa você fala: eu estou aflito, eu estou desesperado, eu estou perturbado por essa situação que eu estou envolvido, ou por essa situação que está acontecendo na minha vida. Mas Jesus declarando: agora a minha alma está perturbada, o que direi eu? Ali Jesus, mesmo sabendo que a alma dele estava abatida, igreja, o que direi eu? Mas é interessante que mesmo com a alma perturbada, ele naquele momento de perturbação, o que eu direi? Pai, me salva. Ele poderia estar dizendo isso: me salva nessa hora, mas é interessante que ele fala: mas é para isto que eu vim nessa hora. Uma alma perturbada, se a gente for tomado pelas emoções, igreja, a gente começa a dizer: eu vou morrer, eu não vou passar. Vamos falar a verdade? Essa pandemia quando veio, muitos acharam que não ia sobreviver, muitos achou que era o fim, e o que você está fazendo aqui hoje é porque você venceu. Amém, igreja? As situações que a gente fica perturbado, a nossa alma fica, de uma tal maneira que se as emoções a gente não controlar ela, as emoções vai falar por nós. E a gente vai começar a falar: eu não consigo, a minha família vai ser destruída, o diabo vai me devorar, porque é isso que as emoções faz. Ela faz com que a gente passa por essa perturbação, e quando a gente passa por essa perturbação, automaticamente, igreja, a nossa boca vai falar o que o nosso coração está cheio.
E se tem uma alma perturbada, nós vamos começar a falar coisas que vai desagradar a Deus. Porque quando nós abrimos a nossa boca no momento das emoções, a gente impede o agir de Deus na nossa vida. E aqui Jesus está passando por um momento de perturbação, onde ele sabia que ele ia ser crucificado, mas ele fala: a minha alma está perturbada, o que direi eu? Pai, me socorre? Mas ao mesmo tempo, ele sabe o propósito porque ele estava naquela cruz. E aí ele fala: mas para isso vim a esta hora. Não despreza a hora do momento da tua luta, igreja. Não despreze. Não acha que esse momento dessa hora aí tem que passar rápido. Quantos, igreja, que faz do momento de hora que você está passando de uma luta e você fala: para me esquecer do que eu estou passando, eu tenho que fugir dessa situação. Para passar por essa luta, é só um pouquinho. Quantos que no meio de uma luta acha que para o bar vai melhorar? Acha que largar do marido ou da esposa vai resolver toda a situação? Acha que mandar o filho embora por causa que ele está nos vícios é a melhor solução? Por causa daquela hora que está vivendo aquela situação. Mas eu quero dizer para você, igreja, nessa noite, que essa hora que você está passando de uma situação difícil na tua vida, lá na frente, você vai colher resultados fantásticos se você não fugir dessa situação. Eu já pensei, igreja, em momentos da minha vida, é hora de eu parar com tudo. Quantos? Talvez você olha, você fala: pastor, a senhora já pensou? Já pensei em largar tudo. Já pensei em lutas da minha vida. Não, eu vou me esconder. E o que o diabo mais quer é que a gente esconda. Eu vou falar aqui algo que aconteceu comigo, igreja. Algumas semanas atrás, eu contei isso lá na igreja sede, pregando para o pessoal de manhã. E eu falei: eu saí do meu serviço e bem, igreja, bem. Cheguei na minha casa, eu percebi que algo estava diferente lá. Eu saí da minha casa, saí do serviço, cheguei na minha casa, igreja, uma opressão mal dentro da minha casa. O pastor não estava mais lá, já tinha ido para o serviço. E tudo que eu ia fazer, sabe, aquela angústia, vamos dizer assim, aquela perturbação. E eu percebi e eu identifiquei que havia um mal dentro da minha casa. E aí, eu ia para a sala, me arrepiava inteira. Eu ia para o quarto, igreja. Por quê? Por que aquilo estava acontecendo comigo? Todas as vezes quando eu chego do serviço, quando o pastor já sai para trabalhar, eu entro dentro do meu quarto, antes de limpar minha casa, antes de fazer tudo que eu tenho para fazer, eu vou lá falar com Deus e ouvir a voz de Deus na minha vida. O quarto, igreja, é o meu lugar secreto dentro da minha casa. E ali na sala eu já comecei a perceber uma ação muito forte. Eu falei, já olhei para trás e falei: diabo, você está aqui dentro. E não falei, igreja, sabe, pausadamente. Não falei assim, sabe, eu estou com medo de você. Não, eu já comecei a falar: diabo, você está dentro da minha casa. Quando eu comecei a falar isso, a opressão aumentou. E quando eu vou para o quarto, igreja, você não vê ele, mas você sente ele ali, tipo assim, você não vai entrar aqui. Você não vai ficar nesse lugar. Por quê, igreja? O diabo, ele é o nosso adversário, ele é o nosso inimigo. Ele fica o tempo todo rodeando você. Por onde você vai, aquilo que você fala, a tua vida, o diabo sabe tudo. Então ele só espera o momento certo para ele vir e ele usar das artimanhas dele. E aí eu entrei dentro do quarto e eu já comecei a falar: vai, diabo, pode sair daqui agora. E já comecei a entrar em guerra. É por isso que eu entrei aqui já falando que nós estamos vivendo um tempo de guerra. E eu comecei a guerrear com o inimigo dentro do meu quarto. Igreja, ele é teimoso. Quanto mais você fala, sai, ali ele te afronta: eu não vou sair. Porque o diabo, ele vem para matar, roubar e destruir, igreja. E se a gente não percebe essa ação dele, nos momentos da luta, ele vai vir com a opressão dele, ele vai vir com palavras para te derrubar, ele vai usar o teu passado para fazer você cair, desanimar, sair de tudo, abandonar tudo, família, casa. Mas eu comecei a entrar em guerra com ele, igreja. Aí eu olhei e falei: você não quer sair, demônio?
demônio, mas uma coisa eu sei, você vai sair, sabe por quê? Maior é Deus neste lugar. Aí, igreja, veio assim, ó, do Espírito Santo, coloca um louvor. Sabe por quê, igreja? Muitos chegam aqui na hora do louvor, não tem vontade de louvar. E o diabo, ele era o quê? Um adorador. Então o que ele menos quer é ver você adorando e exaltando Deus neste lugar. Por isso que muitos quando chegam não conseguem levantar a mão, não tem forças para cantar, porque o diabo, que ele também está aqui como nosso Deus, ele está ouvindo isso, igreja, e é fato, o diabo quer tirar a adoração da boca do povo de Deus. E aí veio aquilo assim, ó, coloca um louvor, aquilo que muitos lá fora, talvez no momento passando e vendo eu com aquela guerra dentro de casa, poderia dizer, essa tá louca, essa tá doida, mas eu sei que aquilo que é loucura lá no mundo é poder de Deus dentro da minha casa. E ali, igreja, eu pus um louvor e aquela opressão saiu. Abra a tua boca e adore o Senhor. Aleluia. Você está passando tempo de guerra, nada melhor do que a arma da adoração dentro da tua casa. E ali houve uma guerra, mas ele saiu, amém, igreja? E se eu não vigiar, vai voltar, mas ele vai voltar por um caminho, por 7 ele vai ter que ir embora. Porque não é a pastora Marli falando, é a pastora dizendo, como a gente declarou nessa canção, que o nome dele há poder para curar, para libertar. E é assim que nós temos que crer, igreja. Nos momentos das nossas aflições, no momento de luta, no momento que dá aquele desespero, igreja, vontade de largar tudo. Se a gente deixar a emoção falar, se a gente deixar a covardia entrar dentro do nosso coração, a gente não vai chegar ao topo da promessa de Deus na nossa vida. Porque o reino não foi feito, o reino de Deus não foi feito para covardes, mas o reino de Deus foi feito para o povo corajoso. Aquele povo que está passando por luta, mas ele sabe que aquele que está na frente da guerra é maior do que a luta, é maior do que a depressão, é maior do que o divórcio, é maior do que qualquer coisa. E o que tem acontecido, que o povo não está desfrutando dos milagres, das bênçãos, das vitórias e do melhor de Deus, é porque o povo tem fugido da guerra. Davi, ele olha para aquele gigante, e se ele fica só na cabeça dele, pensando, esse gigante, no momento da emoção, no momento da luta, se Davi é levado por isso, só de olhar para o gigante, ele ia fugir da luta, e hoje nós não íamos falar de Davi aqui nesse lugar. Por que Davi é falado? Porque foi um homem valente. É um homem que ainda que teve as suas falhas, mas é um homem que foi segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque quando vinha a luta, ele ia para frente, ele encarava. E é isso que a gente precisa, igreja, encarar a adversidade de frente. Talvez muitos falem, eu preciso ir embora da minha casa, porque só eu indo embora as lutas vai parar. Não vai, não vai, não vai parar. Porque enquanto a gente estiver aqui, respirando esse ar, a gente vai ter luta. No mundo a gente vai ter aflição, mas tenha bom ânimo. O Senhor venceu. E Ele deixou o Consolador, o Espírito Santo, para você vencer também. Aleluia. O que falta? Bom ânimo. Coragem, eu vou para cima. Eu não vou me divorciar. Eu não vou parar o meu chamado. Eu não vou parar de adorar. Eu não vou parar de lutar. Porque quando você luta, igreja, Deus está na tua frente. E olha que interessante. Aqui começa a dizer agora. Agora minha alma está perturbada. E é nessa hora. Não é para amanhã. Não é para deixar resolver assuntos para o mês que vem. Nós vamos entrar mais um ano, igreja. Já estamos aqui, ó, mês de dezembro. Passou muito rápido. Estamos indo para outro ano. Nós não podemos entrar no ano de 2022 sendo covardes, pensando em parar, em desanimar. Ah, mas o outro ano vai vir outra, como diz aí, outra, sei lá, esse negócio aí da pandemia. Não vou falar para mim não errar de novo.
Pode vir, igreja. Pode vir, não tenha medo. Você serve um Deus grande. No meio da pandemia, quantas pessoas pararam, não é, pastor Thiago? Quantas? Quantas pessoas que nós lá na sede já não vê mais nem o rosto dessas pessoas. Por causa do medo. Gente, a gente já está vivendo o fim. A gente já está vivendo. A gente já está num processo aí de viver uma época de tribulação grande aí, igreja. Aí vem um vírus, a pessoa passou, imagina o que vai vir ainda pela frente. Não vai aguentar, igreja. Não vai aguentar. Quem é covarde vai parar no ano de 2022. Quem não quer lutar porque acha que desistir é mais fácil, não vai. Talvez você vai entrar e vai olhar e vai falar assim, nós como pastores sentimos, nossa, fulano não vem mais, nossa, ciclano parou. Mas esses, igreja, achou assim, o parar é mais fácil. Por quê, igreja? Porque o lutar é difícil, você tem que pagar preço, exige esforço, coragem. E aí, muitos param porque é mais fácil. E a gente sabe que também tem um inimigo em cima dessas pessoas, na mente dessa pessoa. Mas eu quero dizer para você, igreja, você tem que começar já desde agora. Se preparar, em declarar. É essa hora, Deus. É essa hora, então eu vou para cima. É agora que eu estou passando por luta, mas é lá na frente que eu também vou viver os milagres do Senhor na minha vida. Não é para amanhã, não é para depois, é agora. Jesus estava naquela situação que a alma dele estava perturbada, mas ele sabia qual era o propósito dele estar naquela cruz. Aquele propósito era para que hoje você estivesse aqui, eu estivesse aqui. Era para que o propósito do Pai se cumprisse na vida dele. Talvez você olhe e fala, pastor, essa luta é terrível. Pastora, eu não estou aguentando, mas eu quero dizer que o mesmo Jesus, que naquela hora ele estava atribulado, ali ele fala, Pai, glorifica o teu nome. Entenda uma coisa, vales, situações, coisas que você está vivendo terríveis, é para que o nome do Senhor seja glorificado. Vai ser glorificado o nome de Jesus nessa situação. Se for em cima de uma cama, pastora, se eu tiver que enfrentar um câncer, o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu falei no início da pandemia para algumas pessoas, igreja, se eu tiver que pegar, se esse vírus tiver que vir, se você tiver um propósito de estar aqui ainda, nessa vida aqui material, pode vir o vírus que for, igreja, não vai resistir. Vai vir, vai passar, talvez muitos pegaram, mas louvado seja Deus, você está aqui, por quê? Porque Deus ainda tem um propósito. Quando acabar o nosso propósito aqui, gente, acabou. Aí Ele vai levar a gente para a glória, e você quer que eu fale a verdade? Lá é melhor do que aqui, amém, igreja? Então tira esse medo do teu coração, o medo de lutar contra o inimigo, o medo de lutar, sabe, com as suas emoções, medo de lutar, às vezes, com algumas coisas do passado que tem assolado a tua vida. Quando a dúvida vier no teu coração e querer bater lá na porta do teu coração, a igreja, começa a convidar a fé para ir lá, porque aonde tem a fé, a dúvida tem que sair. Só que o que acontece? A gente fica fadigado, a gente fica preocupado. Vamos falar a verdade, mulher? Tem mulher aqui que nem está dormindo. Estão preocupados com contas. Não fuja dela, vai, resolve isso. Ah, eu estou preocupado com o meu marido, com o meu casamento. Vai, resolve, senta, conversa. Ah, pastora, é a porta de emprego que está se fechando. Vai, igreja, vai trabalhar mesmo assim. Porque se essa porta se fechar, outra maior vai se abrir. Não era para ser sua, mas vai para cima. Não adia, igreja, não adia. Eu estava vendo um pregador dizendo, e isso falou muito ao meu coração, igreja. Quando a gente, às vezes, muitos descobre um câncer, é porque não tratou no início. Houve o quê? Um início, um caroço em algum lugar. Por não tratar, aí toma conta. Sabe o que acontece?
Deus quer derramar as bênçãos. Deus quer, sabe, que a chuva dele seja derramada sobre nós. Mas algo pequenininho que a gente não consegue tratar, a gente não consegue resolver. E aí, o que acontece? Deus não vai dar o grande enquanto você não resolver o pequenininho que precisa resolver. A gente quer a grandeza de Deus, mas está fugindo de coisas pequenas. Está fugindo de vales que estão apenas começando a se secar. Está fugindo de situações pequenas e quer a grandeza de Deus. Quando você resolver o pequeno, o grande virá. Quando você resolver essa situação pequena, o grande Pai virá sobre a tua vida. E aqui, igreja, ele fala: Pai, glorifica o teu nome. E aqui é algo fantástico. Quando no meio da situação você não foge, quando no meio da luta você fica no lugar ali, guerreando, mas de pé, aí Deus ouve. Porque aqui, igreja, diz assim, ó, uma voz do céu que dizia. Essa voz é do Pai. Quando você fala, eu não vou sair daqui, enquanto essa situação não for resolvida. Ó, diabo, você está falando para mim sair dessa casa porque aqui eu não vou conseguir nada? Não, eu vou ficar aqui, porque é aqui que Deus vai me honrar. Aí o Pai ouve a tua coragem, ele ouve ali a tua bravura de querer vencer. Aí ele faz isso aqui, ele manda uma voz dentro de nós, igreja, dentro de nós, a voz do Espírito Santo. E aqui fala assim, ó, já o tenho glorificado. Ô igreja, Deus já tem feito, Deus já curou, Deus já operou. Já está operando desde quando você nasceu. Desde quando você estava no ventre da tua mãe. Ali ele já estava te chamando pelo teu nome. Ali ele já havia criado um projeto para você. Só que o inimigo, o que ele mais quer é que a gente esquece daquilo que ele já fez. Deus já fez na nossa vida. E quando a gente esquece isso, igreja, aí a gente abre a boca para murmurar, aí a gente abre a boca para questionar, quando há um esquecimento daquilo que Deus já fez. E aqui o Pai fala para Jesus, eu já tenho glorificado. Quero dizer para você, no meio dessa situação, é aí que Deus vai glorificar o nome dele na tua vida. Não saia, não saia, não saia de lugar algum, até que Deus fala assim, agora é para você sair. Não fuja dessa situação, porque no lugar aonde você está, talvez você fala foi lugar de humilhação, mas é ali, Deus não pediu para você sair, continua ali no meio dessa situação, clamando, adorando, buscando, confiando no meio dessa situação. E eu quero dizer, a humilhação virá a exaltação do Pai para a tua vida. No meio dessa situação, nesse vale aí, igreja, talvez muitos tiveram um vale, passaram pela Covid, ou passaram por coisas terríveis, no meio dessa enfermidade, começa a clamar, igreja, acredita, confia, porque saiba de uma coisa, o Pai vai glorificar mais ainda o nome dele, no meio dessa situação na tua vida. Não é hora de parar, igreja. Não é hora do povo de Deus parar. Se parar, o diabo vai sucumbir você. O diabo vai vir com flechas maior e o tombo vai ser maior, igreja. Talvez você olhe e fala, pastor, eu estou sangrando. Sangrando. Eu cantei louvores, eu estou te adorando, mas dentro de mim, eu estou sangrando. Pastora, eu caí. Pastora, eu fiz coisas que não devia. Pastora, eu parei esse ano, eu parei. Eu estou voltando agora para a igreja, mas é agora, é nessa hora, amém, igreja? É agora que o Pai quer glorificar o nome dele na tua vida. Talvez você está dizendo, eu estou sangrando, mas eu quero dizer para você, vai
vai sangrando, vem sangrando para o Pai, porque pode ter certeza, o Pai vai pegar pelas tuas mãos e vai dizer: nessa noite eu estou contigo no meio dessa situação. Você não vai morrer antes que as promessas do Pai se cumpram verdadeiramente, todas na sua vida. O Pai tem mais para te dar nessa noite. Eu não sei qual é a luta que você está enfrentando. Não sei, mas o Pai vai glorificar o nome dEle no meio dessa situação. Esse vale vai passar. Você chegou até aqui, igreja. Até aqui você conseguiu chegar. Agora é o Pai que vai te sustentar. É o Pai que vai te carregar. É o Pai que vai te levantar. É o Pai que vai erguer a tua casa novamente. É o Pai, igreja. Sem Ele, nada podeis fazer. Nada. Nós achamos que a gente vai muito longe, não vai. Davi, ele venceu aquele Golias. Mesmo ele olhando o tamanho do gigante. Mas quem estava com ele era maior, igreja. Maior. Se ele ficasse olhando o tamanho do gigante e o tamanhozinho dele, de Davi, nós não íamos falar do nome desse homem. Nós não íamos falar de Davi. Mas não olha à tua frente o tamanho do gigante que tem não, igreja. Porque ele não pode te vencer. Sabe por quê? Maior é aquilo que está contigo, dentro de você. O teu sonho é maior do que qualquer gigante. O teu sonho é maior do que qualquer Golias. Você só precisa nessa noite pegar essa palavra e ir para cima dessa dificuldade, para cima dessa adversidade, e dizendo: não é eu que vou, mas é no meio dessa guerra, vai um Pai gigante comigo, Jesus. Ele vai na minha frente, e aonde você for, e Jesus estiver segurando nas suas mãos, barreiras, fronteiras vão cair por terra, muralhas vão cair por terra, enfermidades vão cair por terra, incredulidade vai cair por terra, porque na tua mão, igreja, o Pai está segurando. Então eu quero que você levante a sua mão para o alto e entenda nessa noite: esse vale não vai te afundar, você não vai morrer no meio dessa tempestade. Jesus está no teu barco. Jesus está aí. Olha Ele te tocando aí onde você está. Quantos momentos você falou: eu não vou conseguir, mas Jesus te segurou. Você passou mais um dia, igreja. E aqui, igreja, aqui ele fala assim: já o tenho glorificado, e outra vez glorificarei. Abra a tua boca, glorifica o Senhor, igreja. Por mais que a luta está sendo grande, glorifica o Senhor. Começa a falar: o Senhor é maior. O diabo, ele é tão verdadeiro, ele é tão astuto, que eu já expulsei ele da minha casa. E esses dias ele foi, em sonhos, perturbar a vida do meu marido. E na hora que meu marido estava lá com aquele pesadelo terrível, e só eu sei o que ele falou para mim, que foi relatado ali na hora, o que o diabo estava fazendo, pegando no pescoço dele, na garganta dele, sufocando ele. O pastor Thiago acordou até sem voz. Eu já sentei e falei: pastor, vamos orar. E já começamos a repreender lá o mal, igreja. Porque é um vacilo nosso, igreja. É um dormir nosso. Nesse dia, eu falei para o pastor Thiago, pastor Thiago, ele foi, contou tudo que aconteceu de madrugada, a gente orou. No outro dia, igreja, eu fui para descansar, eu não consegui descansar. Porque o Espírito Santo falou assim, ó, eu saí do meu serviço, era 2h da tarde, aí eu fui para casa, e aí eu falei: eu vou orar, porque é assim, né, igreja? A carne faz isso com a gente. Eu falei: eu vou dormir um pouquinho, depois eu oro. Só que é nessa dormida que o diabo faz o que ele quer, o estrago que ele quer. E aí ali eu falei assim: não, eu vou orar primeiro. Eu vou orar, depois eu vou descansar. Igreja, ora primeiro, depois você descansa. Amém, igreja? Nunca descansa para depois orar. Ora primeiro, depois descansa no Senhor. Amém, igreja? Ora primeiro, busca primeiro, clama primeiro, depois você descansa.
Porque quando você fala assim, eu vou descansar, é ali que o inimigo está olhando aquele momento de descanso. E aí ele vem fazer o que ele quer. E eu comecei a orar, comecei a repreender. A nossa noite, né, naquele dia que eu comecei a orar, falei, eu não aceito isso dentro da minha casa. Diabo, eu não estou te dando legalidade, você vai sair daqui. Eu não te aceito. Depois, no outro dia, o pastor falou assim, pastora, dormi a noite inteira. E isso, igreja, é prazeroso. Mas talvez se naquele momento, que é o momento de eu orar, eu durmo, ele ia vir ou no pastor Tiago, ou ele vinha novamente de madrugada na minha vida, ou na vida da Luana. Ó, já estou declarando pastora, viu? Pastora, recebe aí, filhota. Amém, igreja? Então, é bem isso, igreja. Não descansa. Primeiro, vai para a guerra. Davi, quando ele falou, eu vou descansar, veio a queda. Tá, igreja? Então, primeiro eu oro, depois eu descanso. E entenda que esse vale não é maior do que o teu Deus. Essa luta não vai te matar, porque você tem um Deus que luta por você. Amém, igreja? Quero que você se coloque de pé no teu lugar agora. Eu quero que você feche os seus olhos agora. Eu tinha falado com o grupo de louvor, mas o Espírito Santo não tenho uma voz linda, perfeita, amém, igreja? Mas no momento de luta da minha vida, foi essa canção que eu mais cantei dentro da minha casa. E foi através dessa canção, quanto Deus derramou a presença dEle de sustento para me levantar nos momentos que eu estava para baixo. E eu quero convidar a igreja a fechar os olhos agora. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a luta que você está enfrentando. Mas talvez muitos pensaram, eu vou parar no meio dessa situação.